Salve, salve, fiel torcida, tudo bem com vocês? Aqui é a Marcinha, de volta pelo canal TV Timão. As informações e os bastidores do Corinthians que estão pegando fogo. O jogador retorna, será que tem condições de jogo? Tem tempo aí para ele retornar aos gramados? Ele tá louco para jogar novamente? E muito mais. Sejam todos bem-vindos. Deixe o like no canal, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos, cole o link do canal TV Timão em grupos de WhatsApp, redes sociais. Sinta-se à vontade também para fazer o seu comentário, que é muito importante para nós. Agora sim, vamos às últimas, vamos saber. Pessoal, sem dúvida alguma, a principal notícia do Corinthians, notícia boa, é o retorno de Rodrigo Garro. Ele que foi considerado o melhor meia do Campeonato Brasileiro da última temporada, retorna após um período na Espanha. A intermediação entre o jogador e o profissional da medicina que o atendeu na Espanha foi feita por Memphis Depay, aliás, foi uma indicação acatada pela direção do Corinthians. O meia viajou, passou vários dias por lá fazendo um tratamento que dizem, ser um tratamento especializado para esse tipo de lesão. Ele tem uma tendinopatia patelar no joelho direito. E após o tratamento ele retornou e segue fazendo os demais procedimentos até que tenha 100% de condições de retornar ao gramado, já sem dor e em plenas condições físicas. O Corinthians estipulou que o jogador deve voltar a campo em junho ou julho. Rodrigo Garro, desde a última temporada, vem jogando no sacrifício. Ele falou que para conseguir jogar teve aí que fazer infiltrações, anestesia para que pudesse suportar as dores. E agora, o Corinthians já bateu o martelo e falou, ele só volta quando estiver 100%, até para preservar a vida esportiva do jogador, já que a lesão poderia evoluir e causar sérios danos, até irreversíveis, para a carreira do Rodrigo Garro. Ele falou que está louco para jogar, mas deve seguir o tratamento à risca. Rodrigo Garro já desembarcou, já está em Parque São Jorge e deu entrevista à TV Corinthians falando desse regresso. Abre aspas. Fala fiel, estou de volta, continuando com o período de recuperação. Foram dias de muito trabalho, muitas coisas lá. Quero agradecer ao departamento médico por me ajudar com o processo de recuperação. Estou com muita vontade de jogar, compartilhar o gramado com os meus companheiros. Deus queira que logo eu esteja com vocês. Obrigado pela mensagem de carinho, para mim é muito importante. Obrigado e estamos juntos, fecha aspas, afirmou Garro. A volta do meia deve acontecer entre junho e julho, quando ele estiver 100% com condições de estar em campo e sem dores. Infelizmente, o Corinthians não dispõe de um outro jogador que tenha as mesmas características e efetividade do Rodrigo Garro, mas é isso, cara, entre a saúde do jogador e o profissional, ele deve sim preservar sua saúde, voltar quando estiver em condições. E nesse momento, aí sim, ele pode ajudar o Corinthians tanto quanto ajudou na última temporada. O Corinthians contratou Igor Coronado para ser o reserva imediato do Garro. Entretanto, a gente não sabe se ele sequer irá a campo diante do Palmeiras no derby do próximo sábado. O jogador afirmou que sente dores no ombro, não treinou nesta quinta-feira e agora aí temos 24 horas para que o Corinthians analise a situação de Igor Coronado para tentar entender se ele terá ou não condições de jogo nesse sábado. Por outro lado, Memphis Depay treinou e a gente fala sobre isso agora. Pessoal, a comissão técnica do Corinthians está otimista de que poderá contar com Memphis Depay para o derby diante do Palmeiras. O holandês não vinha treinando, ele estava se recuperando de dores no tornozelo, sofreu uma pancada no jogo contra o Vasco da Gama e estava entregue ao departamento médico cuidando do trauma desde então. Nesta quinta-feira ele esteve em campo, trabalhando com bola, não 100%, ainda porque se recupera das dores, mas a presença dele no gramado já deixou a comissão técnica mais otimista e confiante de que possa utilizá-lo. Já falei para vocês que o Igor Coronado é dúvida, além dele o zagueiro Gustavo Henrique também não treinou. Gustavo Henrique também se recupera de lesão e é dúvida para o confronto diante do Palmeiras no próximo sábado. A bola rola a partir das 18h30. Além de toda a importância e rivalidade do derby, o Corinthians defende a sequência sem derrotas. O Corinthians venceu uma e empatou a outra partida. E mais, atacante interessa? Saiba quem. Pessoal, informações extraoficiais apontam que o Corinthians estaria de olho no atacante Matheus Moraes, jovem de 24 anos, que foi revelado pelo Santos, mas que hoje defende o Maringá do Paraná. Ele teria despertado interesse de vários clubes,
após a conquista do Campeonato Paranaense. A informação é da Rádio Bandeirantes. O jogador é um dos destaques do Maringá, marcou 9 gols em 18 jogos na temporada e, em que pese ter sido uma jovem revelação do Santos, nunca atuou profissionalmente por aquele clube. Se realmente o interesse evoluir para uma proposta e possível contratação, o atacante só poderia estrear pelo Corinthians a partir de julho, quando abre a janela de transferências para o mercado nacional. E aí, pessoal, vocês conhecem o jogador? Seria uma boa opção para o ataque? Só lembrando que atualmente, o Corinthians conta com Yuri Alberto, que é tido como peça fundamental da equipe, Memphis Depay, que vezes faz aí a função de meio atacante, outras de atacante. Tem o Romero, tem o Thales Magno e tem o Héctor Hernandes. Seria uma boa opção, pessoal? Deixa aqui nos comentários. E mais uma bomba nos bastidores. Cautelarmente, Romeu Tuma Júnior é afastado. Pessoal, segundo informações da rede CNN Brasil, Romeu Tuma Júnior, que é o presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, foi afastado de forma cautelar, ou seja, preventiva. A Comissão de Ética e Disciplina teria tomado essa decisão após denúncias apresentadas pelo presidente Augusto Melo e pelo conselheiro Roberto William Miguel, o libanês. Na reunião que decidiu pelo afastamento do presidente do Conselho Deliberativo, 3 votos foram favoráveis ao seu afastamento e 1 contra. O Roberson Medeiros, que é o presidente da comissão, se absteve, uma vez que, pelo estatuto, é ele quem assume o cargo. A decisão, como eu já falei, não é definitiva, é cautelar. O caso ainda será julgado pela Comissão de Ética e, durante o processo, Tuma pode apresentar uma nova defesa. A decisão final precisa ser aceita pelo plenário do Conselho Deliberativo. Mas o que ensejou o afastamento do então presidente Romeu Tuma Júnior? Bom, ele é acusado de comandar o Conselho Deliberativo de forma parcial, além de que ele teria prejudicado a imagem do clube em declarações públicas. O entendimento seria de que, caso ele continuasse no cargo, os danos seriam eternizados. A defesa de Romeu Tuma Júnior, por outro lado, alega que não existe previsão estatutária para tal decisão e que a punição liminar deveria ser feita pelo plenário do Conselho. Por fim, alegou ausência de justa causa para o pedido cautelar. O Romeu Tuma Júnior, até então, era o cara que conduziu o processo de impeachment contra o presidente Augusto Melo. O conflito entre os dois já vem de meses. Bom, pessoal, não vou entrar no mérito dessa questão, isso é briga de peixe grande, e a gente espera os desdobramentos. O que eu sinceramente desejo é que esses conflitos de cunho pessoal fiquem no pessoal. O problema é que muitas pessoas levam o pessoal para o profissional e só quem perde é o Corinthians. De forma resumida, é isso que eu acho. Passou da hora do Corinthians ser administrado de forma profissional, que os interesses do Esporte Clube Corinthians Paulista sempre sejam colocados em primeiro lugar. É um clube que move multidões, de uma paixão inegociável, irreversível, e um clube que, bem gerido, se tornaria um dos maiores do planeta, sem dúvida alguma. O que falta é isso. Profissionalismo acima de tudo. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém, ninguém é obrigado a ser amigo de ninguém. Mas respeito e trabalhar para o bem do Corinthians, isso sim, é obrigação de cada um que está lá dentro. Seja o presidente ou seja um funcionário que cuida ali da limpeza. Mas, infelizmente, a gente vê isso pouco, O que a gente vê muito é uma briga de egos, uma briga por status, e o Corinthians cada vez mais vem sofrendo suas consequências. Como clube, como instituição, e o torcedor que faz de tudo pelo Corinthians, infelizmente, vem pagando preço, passando vergonha, vexames e sendo motivo de piada. É só isso. Que pensem no Corinthians acima de tudo. Martelo batido. Corinthians anuncia Bpass como gestora de reconhecimento biométrico e facial. A pessoa Corinthians anunciou oficialmente o vínculo com a empresa de reconhecimento facial e biométrico Bpass. A parceria terá duração de 5 anos. O clube ressalta que a empresa é referência no segmento, com atuação em estádios como Allianz Parque, Maracanã e Fonte Nova, além de atuar em festivais de músicas e outros eventos. O clube ainda prometeu concluir a implementação até junho, prazo máximo definido pela legislação. E mais uma bomba. Rombo contábil foi omitido? Vamos saber.
Pessoal, a diretoria do presidente Augusto Melo apura um possível rombo nas contas do clube. Esse prejuízo seria referente ao exercício de 2023. A situação envolve cifras que, segundo estimativas preliminares, podem variar de 150 a 200 milhões de reais. Entretanto, fontes ligadas ao clube informam que esse valor pode ser ainda maior. A questão surgiu durante a elaboração do balanço de 2024, quando foram identificadas obrigações financeiras que, de acordo com os responsáveis pela apuração, deveriam ter sido registradas anteriormente. A ausência desses lançamentos teria distorcido, a real situação financeira do Corinthians no relatório que foi apresentado no ano passado. Seria referente ao último ano de mandato de Duílio Monteiro Alves. Segundo a gestão Augusto Melo, parte significativa dessas pendências diz respeito a dívidas tributárias ainda em trâmite judicial. Esses valores, conforme a análise do Departamento Jurídico e Contábil do Corinthians, deveriam ter constado como provisão para continências. Isso no balanço 2023. Esse tipo de provisão é exigido quando há risco provável de derrota em disputas judiciais, sendo uma prática comum e obrigatória na contabilidade corporativa. Bom, pessoal, e para fechar aqui da nossa parte, a Confederação Brasileira de Futebol está em vias de oficializar um acordo com o Corinthians para utilizar o CT Dr. Joaquim Grava como base de preparação da seleção brasileira durante a data FIFA. A escolha do CT do Corinthians, que fica na Zona Leste, levou em consideração tanto a estrutura física disponível quanto a localização estratégica, Afinal, o CT fica bem próximo do Aeroporto Internacional de Guarulhos, que facilitaria a chegada de atletas que atuam no exterior, bem como a logística para deslocamento da delegação para confrontos fora de casa. Além disso, a possibilidade de permanecer na capital otimiza o planejamento da equipe técnica, sobretudo pela disputa da eliminatória sul-americana. A CBF também estaria de olho na Neoquímica Arena para que o Brasil faça o seu duelo diante do Paraguai. Entretanto, o Corinthians tem uma outra visão. O Corinthians quer utilizar a data FIFA para realizar melhorias no gramado. Assim sendo, a definição do palco da partida entre Brasil e Paraguai ainda está pendente. Galera, nesse nosso encontro ficaremos por aqui. No próximo a gente leva mais informações para vocês. Deixe o like no canal, inscreva-se gratuitamente, compartilhe nossos vídeos e deixe também o seu comentário. E o alô da Fiel de hoje vai para o Paulo Mota, de Araraquara, também o Lopes, de São José dos Campos e o Denis Ferreira. Valeu, pessoal, até um próximo encontro, porque aqui é Corinthians.